de formação econômica do Brasil, economia brasileira, economia do Nordeste, por aí, né? Vocês vão conhecer. Vocês já viram que esse professor chegou cheio de moral, falando, esse é o professor Jocildo, é o vice-coordenador do curso. Ele foi antecipado pela escola. Mas completando o que a professora acaba de dizer, vocês nunca viram uma rua com o nome de vice, já viram assim? Rua Vice-Governador Fulano. Bom, e o coordenador do curso, que vocês já conhecem, né, que é professor de vocês de História Econômica Geral, é que vai dar uma palavrinha aqui, vai iniciar, né, vai dar início a essa tarde de hoje. E peço que prestem atenção, certo? Abaixem um pouquinho aí o ânimo, né, o entusiasmo de vocês, que prestem atenção. Ao final, né, teremos um bom coquetel. Vamos dar início então, vou passar a palavra ao professor Zilonano. Vamos lá, professor André. Pessoal, eu acho que falando aqui desse tom de voz, acho que eu não preciso usar o microfone. Não. Tá bem, então o pessoal da mesa que já foi apresentado pelo André, eu posso passar sem mais delongas, passar direto à apresentação. O que eu pensei assim nessa conversa, nesse encontro com vocês, é falar um pouco do curso de uma forma geral. Quer dizer, nós temos aí, eu estou à disposição, digamos, na minha sala durante esses próximos anos de vocês, para tirar dúvida, para discutir o curso em questões de detalhes ou alguma dúvida que você. Eu vou falar uma coisa no sentido geral. Primeiramente, vocês escolheram um curso de economia. Então, economia, na língua portuguesa, significa duas coisas. Muitas vezes eu pergunto a vocês, o que você está estudando? Você está estudando economia. Apesar de que, oficialmente, por exemplo, o nosso curso é curso de Ciências Econômicas. Mas muita gente emprega economia como a ciência que você estuda, a economia. Mas, ao mesmo tempo que a produção de riqueza, a produção, a distribuição, a circulação da riqueza feita no Brasil é chamada de economia também. É a mesma palavra para um outro significado. Então, você se refere à economia brasileira, à economia mundial, à economia americana, ou seja, o que é economia brasileira? Economia brasileira, quando eu estou falando assim, eu estou querendo dizer a toda a produção de bens e serviços feita no Brasil em um determinado ano, é a economia brasileira. Já, quando você diz eu estudo economia, quer dizer, eu estudo um ramo do conhecimento, uma ciência. E assim, como esses dois surgiram historicamente? Hoje eu até introduzi, estava já introduzindo isso na minha aula de História Econômica. A economia, na verdade, ela surge na história quando surge a produção organizada, ou seja, no período entre a pré-história e a história, quando surge a agricultura, como eu falei, a agricultura no Antigo Egito, na Mesopotâmia, quando surge, o homem deixa de ser sedentário, ou deixa de ser nômade, passa a ser sedentário, se fixa ali nas margens do Nilo, você tem o início de uma produção organizada. Então você pode dizer que ali surge a economia, significando essa produção organizada, produzir, circular os bens e haver uma distribuição de renda. Então isso é o surgimento da economia, ou seja, no Antigo Egito, no Antigo Mesopotâmia, você tem a economia. Mas, como eu disse, a economia tem outro significado. E a economia como ciência? Quer dizer, produção econômica existiu desde a agricultura, ou seja, desde os antigos egípcios, passando pelos gregos, romanos,
economia feudal e a economia capitalista dos dias de hoje. Então isso aí é tudo uma produção econômica, isso tudo é economia. Agora, quando, digamos assim, um grupo de pessoas teve a percepção de querer estudar isso, de refletir sobre isso, então, estudos esparsos assim, sobre problemas econômicos existem desde a antiguidade. Historiadores, romancistas, quer dizer, você encontra um pouco da descrição da vida econômica nos livros dos antigos gregos, de Homero, os escritores romanos, historiadores, escritores, filósofos, tocavam na própria Bíblia, no Alcorão, na Suma Teológica de Tomás de Aquino, toca em problemas econômicos. Mas Tomás de Aquino não era um economista, ele era um teólogo. O Tito Livre era um historiador, Júlio César era um estadista e escritor, então não era um economista. Ou seja, a economia não era tão importante que merecesse uma área especializada no conhecimento. Mas, nessa evolução, do desenvolvimento da civilização, nos finais do feudalismo, início do capitalismo mercantil, a partir de 1500, 1600, começam a aparecer mais estudos econômicos, ou seja, o crescimento do comércio, com a desagregação do feudalismo, a expansão marítima, a expansão colonial, fez com que se produzissem mais e mais artigos sobre, um escrevia sobre a agricultura, um sobre o comércio exterior, outro sobre o comércio mesmo, mas ninguém daquelas pessoas era, digamos assim, e a revolução que essa revolução industrial provocou foi uma coisa assim tão grande que a economia se tornou uma coisa mais complexa. Então, a partir daí, a economia vai demandar, digamos assim, seu emprego de dedicação exclusiva. Você teria que se dedicar àquilo a sua vida toda, tentando interpretar essa nova vida, digamos, moderna, trazida com o surgimento da máquina. E é o que vai acontecer exatamente na segunda metade do século XVIII, e vai acontecer pela primeira vez na França, quando um grupo de pessoas vão se dedicar intensivamente, exclusivamente a isso, que é a chamada escola fisiocrática. É considerada, digamos assim, a primeira escola formal de pensamento econômico, assim, um grupo de pessoas se dedicando. Então, o trabalho mais importante desse grupo, que é o Tableau Econômico, o quadro econômico do Quesnay, é considerado uma obra-prima até hoje que vocês vão estudar em História do Pensamento. Então, surge a economia como ciência a partir da primeira metade, assim, entre 750 e 760, com esses trabalhos. E se prolonga depois os trabalhos de Adam Smith e Ricardo, na escola clássica inglesa, e depois a escola marginalista, outra escola russo-chinesa, a escola keynesiana, e até os escritos contemporâneos de hoje. Então, você pode dizer que praticamente a economia tem 250 anos. Economia como ciência e a economia, digamos assim, como atividade econômica, data desde o aparecimento da agricultura. Então, seriam esses dois conceitos que, apesar, por exemplo, em inglês não tem muito problema, porque em inglês você existe duas palavras diferentes. É a mesma coisa que eu falei na aula de hoje sobre manufatura. Em inglês você tem economy, que é economia brasileira, economy, e você tem a ciência, que é outra palavra, economics. Então você não comete erro quando fala uma coisa ou outra. E que ciência, digamos assim, que ciência, que ramo do conhecimento é esse? Assim, ou seja, vocês estão estudando aí introdução, né, os conceitos básicos de economia, mas a economia, digamos assim, ela se voltou inicialmente para estudar isso, ou seja, a produção da riqueza, a circulação e a distribuição dessa riqueza, uma vez vendida, entre as diversas classes sociais envolvidas. Então, isso aí, assim, também é um conceito de economia. E a economia que vocês têm no dia de hoje, digamos assim. Vocês, hoje, quer dizer, se os primeiros economistas estudavam os problemas da Revolução Industrial, hoje, que é, assim, esse ramo do conhecimento está voltado para aqui. Então, com o desenvolvimento
da ciência, né? A ciência foi se desmembrando em duas grandes áreas, a área de microeconomia e a área de macroeconomia. Então você tem uma área dedicada a estudar a questão, questões micro, ou seja, questões atomizadas, ou seja, estudar as empresas, estudar os consumidores, estudar, digamos assim, como se confronta no mercado produtores de um lado, consumidores de outro, como se chega a um ponto de equilíbrio entre consumidores e produtores e, por outro lado, como se dá a competição entre as empresas. Tudo isso é microeconomia, ou seja, como as empresas competem uma com a outra. As questões se é uma concorrência perfeita, se é um monopólio, quando tem uma única empresa do mercado, um oligopólio, quando tem poucas empresas. Então você tem essa outra área do conhecimento, que é essa subdivisão da economia, que é a microeconomia. Ou seja, estuda consumidores e produtores e competição entre eles. E por outro lado, você tem uma outra área que estuda, digamos assim, a economia nacional. Ou seja, a economia como um todo. Não mais o estudo daquelas empresas de automóveis competindo entre si. Ou o choque de consumidores e produtores no mercado. Você estuda a economia do país. Então você quer saber a produção desse país. O que é que o país produz de 1º de janeiro a 31 de dezembro, em termos de todos os bens e serviços, que é o conceito de PIB. Então, essa é a área da macroeconomia. Então, a macroeconomia estuda o PIB. Durante a produção do PIB, ou seja, da riqueza produzida no país, você gera remunerações, salário, juros, aluguéis e lucros. Então, isso é o quê? Isso é a renda nacional. Então, se a produção dos bens e serviços é o PIB, é o Produto Interno Bruto, Produto Nacional, você, por outro lado, você tem as remunerações feitas no processo desta produção, que se chama renda nacional. Então, a macroeconomia vai estudar isso, a formação do PIB, a inflação, os gastos do governo, o balanço de pagamentos do Brasil com o resto do mundo, dentro do balanço de pagamentos à balança comercial e, digamos assim, a questão do desenvolvimento econômico. Então, por exemplo, um banco como diz o BNDES, ele cuida, o Banco do Nordeste, cuida do desenvolvimento de uma região, de um país como um todo, financiamento do desenvolvimento. Isso é uma área da macroeconomia, uma área desmembrada, que é o desenvolvimento econômico. A mesma coisa, o Banco Central controla a inflação, ou seja, a formação de preços no país. Então, isso é outra área da macroeconomia. E o Ministério da Fazenda, o IBGE, o Ministério do Planejamento, tem um cálculo de quanto o país produz, quanto o país emprega, qual é a renda do país. Então, tudo isso era área de macroeconomia. Então, você tem, uma vez formado, você tem duas áreas de atuação, ou seja, áreas que são afins com a microeconomia e áreas que são afins com a macroeconomia. Então você tem, e, digamos assim, para você, digamos assim, saber calcular a inflação, saber calcular o PIB do país, saber calcular o emprego, ter a exata noção de se trabalhar com a macro ou se trabalhar com microeconomia, com custos, com concorrência, com competição no mercado, quer dizer, está voltado à diminuição de custo, aumento de lucros de uma determinada empresa que está atuando no mercado. Se você trabalha que formação quer dizer, esse ramo do conhecimento precisa ter para atuar bem no mercado. Ou seja, o que é que o economista precisa ter? Então se diz que o curso de economia está montado, digamos assim, em 5 grandes pilares. Assim, que esses pilares, digamos assim, são o conjunto das disciplinas que vocês vão cursar ao longo do curso. O primeiro pilar é a da própria teoria econômica. São as leis, as primeiras leis de economia criadas pela fisiocracia, continuada por Adam Smith e Ricardo. Quer dizer, as leis econômicas, como está organizado esse estudo entre micro e macro nas diversas sub-áreas,
Então essa é a teoria, ou seja, você tem cadeiras de micro, todas as cadeiras de micro e macro, mais as áreas afins, economia monetária, economia internacional, economia das empresas, organização industrial, uma série de disciplinas, ou da área de micro ou da área de macro. Então, é o principal pilar do curso, é a teoria. Você tem outros grandes pilares, que é métodos quantitativos e história. Então, métodos quantitativos ajuda você, digamos assim, é um instrumento de trabalho fundamental para você desenvolver a teoria, avançar na teoria, que serve de grande suporte. Então, você tem matemática 1, laboratório, elementos de economia, matemática 1, elementos de economia, matemática 2, econometria, introdução à estatística econômica, estatística econômica, matemática financeira. Às vezes tem uma série de cadeiras da área de métodos quantitativos que ajuda você a desenvolver a teoria. Então, durante, digamos assim, os 4 primeiros, até o 6º, você estará fazendo disciplinas de teoria, ou uma ou outra, e vale salientar que a economia não é como se fosse física, engenharia, uma ciência exata, é uma ciência humana. Então você tem que ter uma devida noção do universo da sociedade onde você está trabalhando. Então o grupo das histórias lhe ajuda nisso, ou seja, ver a formação da economia mundial, da economia brasileira, a formação econômica do Brasil, estudar a economia brasileira recente, ou seja, ajuda até você treinar, digamos assim, um instrumental teórico que você está estudando. Então, se você está estudando o que é a teoria da inflação, o que é PIB, e ao mesmo tempo em economia brasileira, você está estudando a informação econômica do Brasil, PIB do Brasil, o emprego do Brasil, a inflação do Brasil. Então, ajuda você a ter um espaço, digamos assim, para empregar essa teoria que você está aprendendo no grupo das cadeiras de trabalho. Então, a história e a e a teoria são os 3 mais importantes. Além desses, você tem que é cadeiras de formação geral. Quer dizer, nós vivemos num mundo, principalmente agora, muito dinâmico, onde, digamos assim, o mercado passa por cima dos conselhos regionais de formação, ou seja, existe um conselho regional de economia, de contador, de administrador, essa coisa, mas quando muitas vezes se pede o técnico pode ser de administração, de economia, de contábeis, então é necessário não só nós economistas entender um pouco de administração, de contábeis, e também entender de outras ciências que nos ajudam, um pouco de sociologia, um pouco de ciência política. Isso ajuda a formação, nossa formação, porque nós estamos trabalhando num universo dinâmico. Assim, então, um técnico isolado, você está trabalhando em empresa, outra empresa de consultoria, é advogado misturado com economista, com administrador e contador. Então, essas cadeiras de formação geral ajudam na sua formação. E também, um outro 5º pilar que eu acho importante, que é uma das cadeiras eletivas profissionalizantes. Então, sobra um espaço na complementação das cadeiras que vocês vão cursar para cadeiras eletivas. E vocês devem escolher aquelas cadeiras que vocês acham que tenha, digamos assim, mais vocação, ou que acham mais interessante, ou que vislumbram uma oportunidade de trabalho futuro. Então, o ideal é que se tivesse assim, um número ainda maior de professores e uma oferta maior dessas disciplinas profissionalizante, eletiva, que você, assim, em alguns, o ideal seria, por exemplo, se você, somente o pessoal do novo currículo, que está entrando agora, pode fazer até um maior ainda dessas cadeiras ou atividades mesmo, pudesse fazer, digamos assim, se quisesse, 10 cadeiras numa determinada área e ter o curso de economia como mesmo, como se tem nos Estados Unidos, e ter uma determinada área que você escolheu, pode ser matemática, pode ser administração, pode ser como um minor, ou seja, você fazer. Agora, para você poder fazer
todas as cadeiras de economia e mais eletivas de uma outra área que você queira complementar a sua formação, tudo em contábil, tudo em matemática, tudo em história, tudo em administração, você precisaria que os cursos desses contábil, administração, lá na matemática, na história, tivesse muitas cadeiras e vagas para oferecer a vocês. Então essa é a grande luta, que deve ser uma luta dessa coordenação, de todo o corpo de professor e colegiado da graduação, e também de vocês, para que tenham o máximo de eletivas, para você não ver a sua formação esbarrada numa questão de oferta. Então isso aí eu acho assim, importante. Dentro do que se abre para vocês aqui, assim, somente vocês estão com um currículo maior de pessoal que está falando mais dirigido a ele, porque eles têm menos informação, assim, vocês já estão aqui para compreender isso. Vocês estão uma carga, vocês entram num perfil curricular diferente, que tem uma obrigação, assim, teve a obrigatoriedade de aumentar essa carga horária para 3 horas, mas vocês podem. Existem muitas atividades que vocês, uma vez entrem na universidade, vocês podem fazer essas atividades e contar como uma cadeira, como se fosse uma disciplina, como um crédito. Então você tem monitoria, entendeu? Se você for um bom aluno numa disciplina, você pode solicitar ser monitor futuramente daquela disciplina. Você pode entrar para o PET, ou seja, ficar tempo integral na universidade, e ter uma bolsa do PET, ter bolsa de monitoria, tem bolsa do PIBIC, que é bolsas de pesquisa ligado a um pesquisador, a um grupo de pesquisa. Você tem atividades como da ACE, né, que foi presente aqui, né? O pessoal também outra atividade também importante. No passado eles tiveram trabalhos, apresentar trabalhos em congresso, pessoal. E, assim, estágios também, curriculares, extracurriculares, trabalho na extensão, assim, trabalho voltado para a comunidade, voltado para trabalho numa prefeitura, uma coisa assim. Então, esses trabalhos de extensão também, todos esse tipo de atividade hoje já é, digamos assim, contabilizado como um crédito. Então, assim, vocês podem ter, digamos assim, diversos tipos de atividade além do curso que vocês estão fazendo aqui. E vocês estão, digamos assim, de parabéns por terem entrado, digamos assim, no curso de Economia da Federal, assim, que é um curso que não só tem graduação, mas tem mestrado e doutorado consolidado e bem avaliado há bastante tempo. Assim, uma vez você termina o curso, também tem a opção de fazer mestrado, doutorado e também cursos de especialização, curso de mestrado profissional aqui no nosso centro. Então, quer dizer, de um certo modo, não só o nosso curso, digamos assim, como a própria Universidade Federal, reconhecida como das 10 melhores do país, o nosso curso também tem uma boa avaliação dos 10 melhores, acredito, do país. E também a nossa vizinhança, aqui temos excelentes cursos, assim, que estão se consolidando muito bem, aqui no próprio centro, onde também vão oferecer disciplinas como contábeis, administração, serviço social, atuária, secretariado, político, também tem os cursos do nosso centro estão cada vez mais tendo, assim, crescendo, tendo uma avaliação melhor, e isso é bom, digamos assim, vocês estarem dentro desse ambiente, dentro dessa vizinhança acadêmica, isso, digamos assim, vai fazer com que vocês se estimulem, e assim, o fato também, né, que assim, vocês estão, digamos assim, uma universidade pública, uma universidade que, digamos assim, os contribuintes que pagam o curso de vocês, assim, então, é mais, assim, um fator para você sentir que você tem que dar a sua contrapartida. Você tem, qual é a sua contrapartida? Você ser um bom aluno, você ser um bom aluno, você honrar essa confiança de que a nação está depositando em vocês, está financiando a educação de vocês, uma educação, diga-se de passagem, de boa qualidade. Então, assim é o que se espera de vocês, digamos, fazer um concurso. Assim, eu não vou me prolongar muito, não, porque isso aqui é mais festa do que aula. Estou batendo. Não, assim, uma recepção. A palavra recepção para mim
Agora, eu estou aberto assim, para discussões, conversa, quem quiser passar na minha sala, tendo um tempo livre, querer conversar sobre o curso, pode aparecer, que eu estou à disposição e sejam bem-vindos. E, aliás, e agradecer a iniciativa da coordenadora, André, que organizou, digamos, essa recepção. Tá. Sim, pessoal, esqueci uma coisa. O vice-coordenador também deve estar às ordens também. Boa tarde a todos. A coisa parece só fica alta quando a gente fala. Mas como eu não tenho uma voz potente assim como o professor João, eu vou falar no microfone. Então eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e eu quero, digamos assim, trazer uma mensagem diferente para vocês, que é o seguinte: eu quero lembrar que a partir desse momento que vocês entram aqui na 6ª Universidade do Brasil e na 1ª do Norte e Nordeste, vocês estão obtendo uma conquista que milhões e milhões de jovens como vocês no Nordeste e no Brasil sonham em alcançar. Então, é uma conquista realmente respeitável, pelo que eu parabenizo vocês, por terem alcançado essa conquista. Vocês vão estar aqui ao nosso lado, que já pertencemos a esse quadro de excelência, que é a Universidade Federal de Pernambuco, pela colocação que ela tem nas universidades do nosso país. E como já disse o professor Gionan, estão ingressando num curso de economia que é também um dos melhores do país. Mas eu acho que a melhor forma de traduzir a importância, a dimensão do nosso curso de economia é transmitindo para vocês a ideia de que vocês acabam de ingressar num projeto de vida grandioso. Um projeto de vida grandioso. Esse projeto de vida que vocês acabam de iniciar é um projeto que vai engrandecer cada um de vocês a partir de agora e durante toda essa trajetória que vocês vão ter agora da graduação e para alguns inclusive da pós-graduação, etc, etc, quer dizer, ao longo da formação intelectual de vocês. Como disse o professor Gionan, o professor Gionan já detalhou bem, vocês vão ser engrandecidos, vocês vão ser transformados, eu diria até usando assim uma imagem da produção, que é uma das preocupações da análise econômica, usando uma imagem da produção, vocês estão entrando numa máquina de transformar pessoas. Vocês estão agora entrando num processo ao fim do qual vocês vão sair muito melhores do que estão entrando. Não só, obviamente, porque sairão também mais velhos, mais experientes, mais vividos, etc., mas, sobretudo, pelo conteúdo intelectual que vocês vão obter aqui na nossa escola, tendo em vista não só a quantidade de disciplinas que o professor Gionan já disse que vocês vão estudar, mas também a qualidade com que essas disciplinas são ensinadas, e a oportunidade que vocês vão ter de aprender. Nessa exposição do professor Gionan, ele começou falando que a atividade econômica começou nas margens do Nilo. Então vocês observam que um economista é um indivíduo que está atento à questão da geografia econômica, onde estão localizadas as atividades econômicas. Depois ele disse que várias pessoas começaram a escrever sobre economia, e como naquele tempo não havia faculdades de economia, as pessoas obviamente não eram economistas, mas eram
uma coisa parecida com o que um economista tem que ser. Eram pensadores, né? Eram pensadores, quer dizer, pessoas que se preocupavam com a realidade que as circundava, não é? E que se interessavam em analisar, em compreender essa realidade e expressá-la na linguagem que hoje é a linguagem dos economistas, que vocês vão aprender a partir de agora. Então, esse novo projeto de vida em que vocês ingressam é algo que vocês podem aproveitar para, do fim das contas, serem excelentes profissionais, serem pessoas desenvolvidas, cidadãos contributivos com a sociedade, pessoas capazes de transformar o meio em que vivem e capazes de darem sua cota de contribuição para o desenvolvimento da sociedade. Porque o conhecimento da economia, o estudo da economia, ele tem várias facetas que são realmente interessantes, né, que fascinam o estudioso dessa disciplina, mas tem uma questão central que vocês devem pensar nela desde agora. O economista é aquele profissional que se especializa em estudar as formas alternativas de organização de uma sociedade para alcançar o seu próprio desenvolvimento. Então, essa forma de pensar sobre a questão econômica é que traduz, no meu entender, assim, mais fielmente o papel de um economista e a preocupação que ele deve ter com o que vai estudar e com o que vai aprender. A sociedade se organizando para promover o seu próprio desenvolvimento. Quer dizer, não é aquela história de esperar que alguém venha nos ajudar a nos desenvolver. Não é aquela história de que não estamos bem porque não sei quem não deixa que estejamos bem. Não é aquela história de que somos povos atrasados porque somos inferiores a outros povos. Quer dizer, nada disso existe se você pensa na sociedade com esse papel, né? Quer dizer, se você pensa como um profissional que vai contribuir para que a sociedade alcance esse importante papel de se organizar de forma a promover o seu próprio desenvolvimento. Quer dizer, o processo de desenvolvimento é algo que nasce da própria dinâmica da sociedade. A sociedade tem que se capacitar para isso. Nenhuma sociedade se desenvolve se ela própria não desenvolver os seus indivíduos, os seus componentes. E o economista, né, com a sua formação holística, a sua formação de ver a sociedade de uma forma, do seu panorama global, é o profissional que está no papel de assessorar a sociedade nessas suas formas de organização. E vocês hoje entram nesse grandioso projeto que eu tenho certeza será perseguido por cada um de vocês, né, e que ao fim de tudo será um pergaminho de glória e de conquistas. Muito obrigado, porque a nosso plano. Eu gostaria de convidar agora o representante da ACE, né, que vai fazer uma apresentação sobre as atividades da ACE aqui no Sistema.